Estar naquele espaço, né, onde eu não me identificava com aquela profissão, mesmo sendo algo seguro, não me trazia aquele quentinho no coração, sabe? A realização profissional, deixar o que é seguro, né, para enfrentar um novo, exige muita coragem. E eu não me via como uma pessoa corajosa até então, né? Você pode vender o seu copo de água, tá, mas qual que é a diferença? É só o preço? Ou quem tá vendendo por trás também importa? Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Life Club Podcast. Meu nome é Matheus Caldeiro, eu sou o fundador e host deste podcast. Antes de apresentar minha convidada de hoje, eu vou dar um recadinho rápido dos nossos parceiros e patrocinadores. A ETEC Brasil é uma empresa de marketing que faz tudo para vocês. Social media, faz toda a parte de estúdio de podcast, que é esse estúdio maravilhoso que a gente tá gravando aqui, faz toda a parte de gravação do seu curso, faz, gente, tudo serve de marketing que você quiser fazer, landing page, tudo, pode ir com a ETEC Brasil, porque a gente recomenda muito, e eles foram eleitos o melhor estúdio de podcast de Ribeirão Preto. Olha só que beleza, olha só essa estrutura que você vai ter se você vir aqui. Também temos a Gaspar Barbearia, que é uma barbearia premium aqui de Ribeirão Preto. A gente tem serviços premium lá, como um atendimento diferenciado. Você sente totalmente de verdade, gente, em casa, quando você tá lá. Tem espaço kids, se você quiser levar seu filho. E lá eles têm uma coisa diferente. Eles têm um Clube Gaspar. O Clube Gaspar paga um valor fixo por mês e faz quantas vezes você quiser de cabelo e barba. Pode ir uma vez por semana, 2, 10 dias, 30 dias, todo dia lá. Pode ir lá que tá tudo certo, que você consegue com o Clube Gaspar. Eu tenho e, gente, é maravilhoso, tá? Você pagar um valor fixo e pode ir lá, que eles se deixam bonitão demais. Hoje a gente vai falar aqui de imagem pessoal, então a gente recomenda muito a Gaspar Barbearia. Também temos o Posto 011. O Posto 011 é um complexo de quadra de areia, onde você pode fazer aula de vôlei, beach tênis, futevôlei e até funcional, gente. Não, vocês não vão lá pro Posto 011, vocês estão brincando comigo. Vocês têm aula com personal, aula em grupo, também tem seu horário, se você quiser fazer um day use, ou se você quiser também reservar o seu horário com a sua galera, pode ir lá no posto, que eles têm condições especiais, vocês têm 10% de desconto na mensalidade e também nos horários de reserva de quadra no posto 011. E também temos a Latans Cosméticos. A Latans Cosméticos é uma empresa que tem a linha feminina quanto a linha masculina. Então, produto de shampoo, condicionador, máscara, fortalecedor de unha para mulherada, tem muita coisa bacana. Então, para vocês conseguirem comprar, só acessar o site latans.com.br e também no finalzinho do seu carrinho tem um cupom, que a gente tem cupom porque a gente é chique, vocês têm o cupom LIFEPODCAST10. Bom, o recado tá dado, agora vamos pro nosso episódio. Hoje a minha convidada ela é Amanda Cristina, ela tem 30 anos, é fotógrafa e especialista em arquétipos de marca, tem mais de 9 anos de experiência na área de fotografia, criadora dos projetos Florescer e Essência em Foco. E hoje ela atua muito forte com o público feminino. É com muito prazer que eu recebo hoje você aqui, Amanda. Muito obrigada pelo convite, Matheus. É um prazer imenso estar aqui. Meu primeiro podcast. E confesso que não, emocionalmente o friozinho tá na barriga. Mas muito obrigada pelo convite. É uma honra. Espero que vocês gostem desse episódio. Com certeza, Amanda, a gente vai gostar muito porque a gente conhece, eu te conheço, principalmente te acompanho já tem um tempo, nós nos conhecemos faz uns 2, 3 meses e adorei seu trabalho. Gente, ela é fotógrafa, eu já fiz minhas fotos com ela, tá? A gente tem que aproveitar essas coisas. Foi condição especial porque ela é fotógrafa de mulheres, então acredito que já tenha sido, até vou te perguntar também mais pra frente, desafio fotografar homens também, talvez seja também porque o seu foco é mais no feminino. Hoje, o tema que a gente vai colocar aqui, Amanda, é assim, a gente sabe que a imagem pessoal é muito importante hoje, principalmente com esse boom de rede social. Hoje, quem não tá na rede social tá muito atrás no mercado. Sim. A gente tá vendo muitos criadores de conteúdo grandes. Uhum. Então, tem gente que quer crescer, tem umas fotos não tão boas, talvez vídeos, a gente vai entrar muito assunto, principalmente de foto, porque hoje a imagem pessoal, ela vende. Sim. Também, além da vestimenta, talvez fotos, principalmente no digital, se eu não vejo uma foto só online, eu não consigo te conhecer. Exato. Nem abre, talvez, uma conversa com você. Uhum. Por isso que hoje a gente vai... O título do episódio ficou que a gente vai muito além da estética. Então, como a gente vai construir a imagem certa na rede social, ou que seja no pessoal, no presencial também, para transformar nossas vidas e nossos negócios. Perfeito. Então, pra gente começar, eu queria entender um pouquinho mais. Eu te conheço, mas a galera não te conhece tanto.
ou às vezes quem te conhece quer saber um pouquinho mais. Então, por que você entrou nesse nicho de fotografia? Por que você tá quase 10 anos nisso? Conta um pouquinho pra gente. Bom, comecei na fotografia naquele momento que a gente não sabe o que quer ser quando crescer, né? Trabalhava na empresa dos meus pais, era um emprego seguro, que eu não seria demitida se eu não quisesse sair dali. Tinha os horários bem flexíveis, era um trabalho tranquilo, calma, eu ficava ali no escritório, emitindo nota, atendendo o cliente, fazendo ligação, cobrança. Mas não era o que eu gostava. E acho que estar naquele espaço, né, onde eu não me identificava com aquela profissão, mesmo sendo algo seguro, não me trazia aquele quentinho no coração, sabe? A realização profissional, não conseguia imaginar que aquelas paredes ali poderiam me limitar para o resto da vida. E aí eu lembro que eu fiz administração, porque eles queriam que eu cuidasse da empresa, mas eu propus uma troca. Falei, eu faço administração se eu puder fazer fotografia. Mas até então a fotografia seria por hobby. Eu sempre gostei de fotografar, desde muito nova. Eu sempre saía, levava uma câmera, fazia foto de paisagem, foto das pessoas aleatórias na rua. Então, objetos, tá? Via aqui essa xícara de café, eu montava uma composição, ou achava a iluminação, o jeito que batia nessa xícara muito bonita. Então, eu estava registrando tudo. Fiz o curso de fotografia, eu lembro que no primeiro dia de aula, meu professor falou assim, eu duvido que até o final do curso você ainda vai estar pensando em levar fotografia como hobby. Eu achei que ele estava enganado. Mas no meio desse curso técnico, eu já estava com alguns clientes, e eu pensei, gente, por que eu não posso fazer isso para minha vida, né? Então, dali eu já percebi que não estava mais no local certo, né? Na profissão que eu estava, não era o ideal para mim. Terminei o curso técnico, já tinha vários clientes, saí do CLT, é aquele friozinho na barriga essa empresa aqui um dia ia ser minha, provavelmente, né? Mas tive o apoio da minha família. No início foi mais difícil, né? Porque, você vai deixar aqui o que você já tem garantido para arriscar algo novo, mas a gente, quando sente, né, que aquilo é para você, a gente tem que arriscar. Então, foi uma experiência totalmente doida, porque eu saí no final de 2019, início de 2020, começou a pandemia, mas não deixei isso me parar. Foi quando eu comecei a pesquisar, então, se eu não posso mais atender no presencial, que eu faço? Aí, pouco tempo depois, comecei a conhecer alguns grupos de network online, que foi o que me deu um empurrão ali para, de fato, viver apenas da fotografia. E sou apaixonada pelo que eu faço. Então, foi aí que eu entrei na fotografia. Você falou que você é apaixonada no que você faz. Eu acho que isso é o que a gente precisa procurar. Porque eu fiz administração, trabalho com isso atualmente também, mas eu entendi que eu poderia levar para um lado diferente a administração, por isso que eu virei mentor. E hoje eu adoro fazer isso, eu tenho uma paixão por isso, ajudar pessoas a serem mais produtivas, a alcançarem performance. Então eu identifico muito com você, Amanda, nessa parte de escolha de profissão. Você falou que isso vem desde lá de trás, olha que loucura, como a gente correlaciona as coisas, fica muito parecido. Eu era muito do esporte antes. Então, eu sempre fui muito de ser regradinho, mas de ser muito organizado. Então, olha como a nossa habilidade lá da infância pode remeter no que a gente vai fazer hoje, né, na profissão. Total a ver com você, né? Total a ver. Total a ver você com fotografia. E, Amanda, tu falou assim que no começo, você estava disposta a correr risco. O que é se arriscar para vocês, além da fotografia, para Amanda dentro de si? Nossa, pergunta profunda. Eu acho que a questão de deixar o que é seguro, né, para enfrentar um novo, exige muita coragem. E eu não me via como uma pessoa corajosa até então, né? Acho que não faz nem tanto tempo que eu me vi com a coragem, né? Hoje eu olho para trás e eu penso, gente, olha, eu tinha uma empresa estável de 30 anos já no mercado, eu larguei para começar do zero um negócio novo. Ninguém me conhecia. Então, acho que para mim, esse friozinho na barriga me impulsionou bastante. Depois que eu comecei a ter o apoio da minha família também foi muito importante. Então, foi isso, a coragem de empreender.
coragem, acho que é a principal característica dos empreendedores hoje, né? A gente vê que você vai empreender com medo, você nem começa, que senão você vai Sim. acabar se lascando, porque você vai se frustrar muito fácil. Uhum. Isso, muitas pessoas me falaram que eu tinha que ter e eu tive e a gente tá indo também. Eu acho muito legal porque a fotografia, ela cresceu durante esses últimos anos, principalmente por causa da imagem pessoal. Hoje, Sim. realmente, a gente se vende o tempo inteiro. Então, quando você vai, Amanda, tirar foto de uma pessoa, quando você tá fazendo um ensaio, o que você sente, tipo, na hora que você vê uma pessoa, talvez não esteja num bom dia, ou talvez não tá bem com ela mesma? O que você fala assim, putz, vou tirar foto dessa pessoa, vou melhorar a autoestima dela? O que você pensa? É muito interessante, porque o meu processo com as pessoas que chegam até mim, as mulheres que chegam até mim... só para contextualizar, eu já fotografei de tudo. Então, assim, o público feminino, eu venho me focando apenas nisso já tem 1 ano, mais ou menos. Mas até então, eu já fotografei vários homens, casamento, eventos de agronegócio, evento de lançamento de furgão. Acho que só velório que eu não fotografei, por enquanto. Mas as pessoas que chegam até mim, eu percebi que tinham uma dor, tá? E como que eu posso solucionar essa dor? Qual que é essa dor dessa pessoa? Porque nem sempre é pro retrato corporativo. Talvez era, eu tô com a autoestima abalada, tô passando por um relacionamento abusivo, preciso elevar minha autoestima, tô insegura. Então, entender ali quem que é aquela pessoa por trás, né? Até mesmo porque eu falo que é muito difícil contar uma história sem saber o início dela. Então, eu converso bastante, eu sempre envio formulário para entender melhor qual que é a mensagem que ela quer comunicar com a foto. Então, a gente entendendo melhor quem é aquela pessoa, fica muito mais fácil auxiliar ela no que ela deseja. Então, tô com um problema de autoestima. Quando essa pessoa chega até o estúdio, eu já vou saber o porquê dela tá ali, qual que é a essência dela, por que ela me contratou, por que escolheu a Amanda e não outro fotógrafo. Então, já cria um vínculo, né, e um relacionamento ali antes mesmo do ensaio. Então, no dia do ensaio, se ela... Amanda, eu não sei fazer pose, eu vou auxiliar ela. Então, tem um preparo ali e o meu objetivo é sempre que ela chegue no estúdio esquecendo os problemas que ela tem em casa. E se não esquecer, tudo bem, a gente vai usar aquele momento ali para conversar. Eu falo que é muito mais... além do que a fotógrafa, né? Eu tô ali também como uma amiga. Então, ter uma escutativa, se importar de verdade com aquela pessoa faz total diferença. Então, é sempre... importante, né? Esse cuidado, esse olhar atento. Respondi sua pergunta, eu não... Opa, respondeu. Então tá. E aí eu quero entrar no ponto que você falou de que você vira, tipo, você tem um vínculo com a pessoa, um vínculo um tanto quanto emocional também. Eu acho que quando você leva a autoestima de uma pessoa, ela sai muito bonita numa foto, ela tem um senso de, tipo, nossa, obrigado, Amanda. Teve caso de você, assim, gente que, sei lá, a gente fala muito de case, de depoimento, essas coisas assim, mas... um caso específico que você falou assim, cara, eu mudei a vida dessa pessoa. Teve caso assim já? Já. Teve uma mulher, acho que foi o ano passado que ela fez um ensaio comigo. Ela pediu para que eu não postasse as fotos dela, porque no meu perfil tinha muitas mulheres bonitas e ela não se via daquela forma. Ela só estava fazendo um ensaio porque ela precisava de foto. E é muito difícil quando essa pessoa que não gosta de foto chega até mim, porque ela já não está bem consigo. Então, mesmo que eu entregue a Gisele Bündchen no corpo dela, ela não vai se ver bonita, porque por dentro ela não se sente assim. Então, foi um ensaio onde a gente precisou conversar bastante, entender onde que estava a dor dela, por que ela estava se sentindo daquela forma, que não precisava dela se comparar com as outras pessoas que estavam no meu perfil. E é claro, se ela não quer que eu poste, não vou postar, mas era muito mais além do que aquela comparação. Tinha algo por trás ali. Então, no decorrer do ensaio, a gente conversou bastante, antes do ensaio também. E aí, eu lembro que eu mostrei as fotos para ela. Gente, foi tão lindo. Ela chorou, ela falou, eu nunca tinha me visto dessa forma. Eu quero me sentir assim com mais frequência. E não é porque eu entreguei uma pessoa que ela não era, mas porque eu mostrei a melhor versão dela. Ela estava num momento leve, descontraído, onde ela tinha tirado o dia para arrumar o cabelo, fazer maquiagem. Então, assim, antes do ensaio, ela já se prepara, já vai se preparando emocionalmente, se vendo de outra forma. Então, assim, é uma experiência muito gostosa, olhar essa transformação na autoestima das mulheres. Amanda, quando a gente... Nossa, isso é muito legal. Você olhar o outro lado também, porque normalmente a gente fica assim...
Nossa, assim, tem coisas que passam na cabeça das pessoas, né? Nossa, essa mulher tá ficando tirando minhas fotos, ela deve estar achando muito chato fazer isso. Não é possível. Porque você fica meio assim, né? Tem gente que é meio perdido. Que nem quando eu fui tirar foto com você, eu falei assim, mano, você que manda, eu faço a pose que você mandar e beleza. Porque eu sou muito assim, eu respeito muito o profissional também, né? Porque tem gente que fica meio que reclamando de post e tudo mais. Eu falo, não, deixa ela comandar, eu só faço porque você é profissional, você que sabe o que foto que é legal e o que não é. Porque você faz uma coisa muito importante. Que é essa pesquisa antes. Foi assim, eu tirei foto umas 4 vezes na minha vida e foi a primeira profissional que veio pedir pra eu preencher um formulário. Até brinquei com ela, tá, gente? Que eu falei que era gigante o formulário. Mas isso é legal porque, assim, sabe quando você fica, nossa, ela tá querendo realmente saber quem eu sou? Talvez pra ver o tipo de foto que eu vou gostar, na hora que ela for me fotografar, ela vai saber o que eu gosto. Sim, é assim mesmo que sente. Sim. Eu falo que tem muitas pessoas que elas querem retratar alguém que ela não é. Então, não sei se você se recorda, mas no questionário tinha muita pergunta de quem é o Matheus, e não só a mensagem que o Matheus quer transmitir. Por que dessas perguntas? Eu entendendo quais são seus valores, qual que é a mensagem que você quer passar, mas também quem era você na infância, quais são os momentos que foram importantes para você. Tudo isso me conta quem é o Matheus. Então, se o Matheus é uma pessoa acessível, se ele é uma pessoa que não quer transmitir um contato mais íntimo com as pessoas, talvez que é uma postura mais fechada, ou se é uma pessoa muito extrovertida. Então, para mim, é importante entender quem é o Matheus para que eu não transmita quem você quer parecer ser, mas sim quem de fato você é. Porque você usando umas fotos onde não te representa, as pessoas vão saber que ali não tá você de verdade, né? E eu trabalho muito com a essência da pessoa, né? Com a verdade. Então, entender a fundo quem é aquela pessoa que tá chegando até mim, pra mim é o fundamental. É muito mais do que o dia do ensaio em si. Eu acho isso muito louco, porque é um outro formato que a gente entende de falar a verdade. Porque eu também faço palestra, tá? Eu sou palestrante. A gente aprendeu que no palco a gente não fala o que os outros querem ouvir, a gente fala a verdade, a nossa verdade, do que realmente aconteceu. E você tá falando aqui também que em fotos também sai isso. E entra num paralelo que vai contra o que o mundo tá aplicando hoje, porque muita gente hoje na internet principalmente fala que isso é uma coisa, mas não é. Então, como que, assim, na sua visão, como que a gente constrói esse posicionamento verdadeiro? Talvez a gente fica meio assim com medo de um julgamento, talvez. Pode ser o jeito que as pessoas fazem isso como uma fuga de sair desse julgamento. Por isso que querem ser o que elas não são. Sim. Como que você quer transmitir isso na foto? Como é que você consegue interpretar um forms que você fez para me preencher? E eu falo que eu quero um jeito no ensaio, você fala, não, vou de outro, porque você não vai com a sua essência. Você tem que ter um posicionamento seu também muito forte, como profissional, como fotógrafo. Como que é isso para você? Pode até acontecer de, no momento do ensaio, a pessoa falar, mas não, eu quero parecer isso aqui, a gente vai fazer. Só que eu sei que ela não vai escolher essa foto, a não ser que ela esteja totalmente insegura com quem de fato ela é, né? Porque aí ela vai querer parecer ser algo que ela não é, porque ela não tá satisfeita com quem ela é. E tá tudo bem. Se ela não tá pronta pra se olhar, não sou eu que vou mudar isso. Eu acho que é um outro profissional, terapeuta, um psicólogo. Mas eu sempre reforço, né, a importância de mostrar quem você é. Durante o ensaio, né, a gente conversa muito, né? Então, eu acho que eu saio muito do papel de fotógrafa para o papel de amiga. Então, essa comunicação faz total sentido. Eu acho que até os arquétipos de marca, né, que é uma das ferramentas que eu aplico em alguns dos ensaios, é muito importante para trazer essa ideia de quem eu sou de fato. Existem pessoas de todos os tipos de personalidade. Então, se eu me basear em um personagem, né, alguém que eu quero parecer ser, eu vou conectar com um público que talvez seja de fato essa pessoa. E é muito difícil manter essa postura, né? Por exemplo, o arquétipo da soberana. Isso não só nos arquétipos. Quando a gente pensa nos arquétipos em si, a gente pensa naquele estereótipo que muitas pessoas estão aplicando sem saber que é o arquétipo. Então, por exemplo, água aqui na taça, o cabelo super lambido aqui na cabeça, um batom vermelho, e tem um monte de mulheres se posicionando dessa forma. Por quê? Pensa que só esse perfil vai vender high ticket. Então, é um padrão de comportamento que as pessoas criaram na cabeça delas, que de fato não necessariamente é verdade. É claro que se eu me identifico com essas características, o cabelo lambido, batom vermelho e tudo mais,
faz. Tá tudo bem eu usar dessa forma. Mas e se eu não me identifico? Por que eu vou fazer isso? Vai ter pessoas que vão identificar com quem eu sou de fato. E eu acho que ter pessoas que me valorizam, né? Valorizam o que eu ofereço pelo que eu sou é muito gratificante, sabe? A satisfação de vender algo que a pessoa de fato comprou você, é muito mais fácil concluir uma venda, né? Então, quando as pessoas entendem a importância disso, elas vão querer trazer quem elas são. E é muito legal que não só aplicando os arquétipos, né? Nesse outro formulário também eu trago muito isso da essência da pessoa. Ela já começa a ver que, olha que legal, postei essa foto aqui, deu um engajamento muito legal, as pessoas gostaram bastante, não só porque é uma foto profissional, feita com um fotógrafo, mas também porque as pessoas se identificaram. Então, essas cores comunicam tal coisa, o sorriso tá comunicando isso, a postura é mais descontraída, ou então a postura é mais rígida, mais séria. Então, tudo comunica. Então, a pessoa trazendo quem de fato ela é, faz aquilo ser verdadeiro, né? Então, acho que isso é o mais importante é o que vai fazer você ser referência no que você faz, você ser diferente, porque você pode vender tudo. Eu posso vender esse copo aqui de água, você pode vender o seu copo de água, tá? Mas qual que é a diferença? É só o preço? Ou quem tá vendendo por trás também importa? Então, eu quero que as pessoas percebam essa importância, né? Eu não quero ser escolhida pelo meu preço, mas por quem é a Amanda. Eu acho que isso que é legal, acho que se torna você um pouco diferenciada, muito diferenciada da galera, porque tem gente que tira foto muito bem também, só que realmente quem tá dentro do teu estúdio, Amanda, é muito bem atendido. Ah, obrigada. Eu acho que, tipo assim, o jeito que você fez, eu coloco por mim, tá? Com a minha experiência, porque eu sou uma pessoa que não parece, mas eu não sou de fazer amizade muito fácil. E lá você fez eu sentir em casa. Pra você, assim, eu acho que não só eu, mas provavelmente outras pessoas também já falaram isso pra você. Quando alguém entra no teu estúdio, assim, você fez a tua pesquisa, teve o teu formulário, mas na hora, assim, você tô olhando, assim, eu entrei no seu estúdio, finge que aqui é seu estúdio de novo. O que você pensa? Você olha pra mim e você fala, tipo, o que eu vou fazer? Tipo, pô, é um cliente novo. O que você pensa, assim, na hora que você vê um cliente entrando pra você pela primeira vez na sua porta? É muito gostoso. Eu não sei por que eu tenho uma facilidade muito grande pra fazer amizade. E é muito doido porque eu não era assim na adolescência. Eu sempre era a pessoa isolada lá na escola. Então, não tinha muitos amigos. Eu não tinha quase nada de amigo, pra falar a verdade. Era o patinho feio da escola. Então, eu percebi que essa minha comunicação melhorou depois que eu, de fato, encontrei quem eu era. Que era a pessoa que gostava de fotografia e queria viver daquilo. E é muito legal porque isso também já tá ligado com a minha essência, né? Então, após encontrar a fotografia, foi muito mais fácil me comunicar com as pessoas. Mesmo que essas pessoas não tenham uma relação com a minha profissão. Então, se ela já tá indo pro meu espaço aberta a viver essa experiência, por que não fazer ser a melhor experiência da vida dela? Então, eu acredito muito que eu sei que vai ter pessoas que não querem se sentir acolhidas, querem chegar ali, fazer o ensaio rapidinho, vai embora e pronto, acabou. Provavelmente essa pessoa não vai fechar um ensaio comigo, porque antes eu vou conversar muito com ela, ela não vai ter saco para fazer um ensaio comigo. Então, se ela fechou o ensaio, é porque ela está aberta a viver isso, a ter esse contato mais íntimo, essa troca que vai além da fotógrafa, vai virar amiga. Então, o momento que ela chegou ali no estúdio já tem esse vínculo criado, porque teve um longo relacionamento antes. Então, a pessoa estando ali, é muito mais fácil, né? Fazer aquele momento ser mais leve. Ela vai sentar, vai conversar, e depois que a gente vai se preocupar, de fato, em começar essas fotos. Quero entender como ela tá se sentindo, se a temperatura da sala tá boa, se ela quer um chocolate, enfim. É bem gostoso. É muito legal, é diferente. E uma coisa que eu observei muito em você... Tudo que você tem lá no teu estúdio, você consegue aproveitar para fazer cenário. Tudo. Uma banqueta, uma mesa, a gente brincou lá comigo que é a ampulheta. Tipo, uma coisinha só faz total diferença. Sim. Isso eu achei muito legal. Você acha que isso é criatividade sua que veio dentro de si? Você sempre foi... Pra mim, isso é criatividade demais, tá? Por isso que eu te falo isso. E você acha que você sempre foi assim? Tipo, de improviso, de ser criativa? Improviso, acho que nem tanto. Eu sou aquela pessoa que, se alguma coisa... um imprevisto surgiu, eu dei uma travada. Eu fiquei, eita, peraí, preciso recalcular a rota. O que eu faço? Como que eu vou agir? Mas ali tudo realmente é muito pensar. Então, o tapete, ele precisa combinar com a cortina, precisa estar combinando com o tom da parede. A mesa, por que a gente vai colocar a mesa nessa parede com essa iluminação? Tem uma parede ali com buzerie.
que é aquelas molduras na parede. Tá, ali foi colocado naquela parede por conta da estratégia de usar como um ensaio, como um fundo, né? Então, tudo é muito pensado. E... Por que é pensado antes? Porque como eu não sei lidar muito bem com o improviso, já penso tudo, já deixo assim no jeito, e aí eu vou vendo, de acordo com cada personalidade, o que é que vai ser usado. Então, por exemplo, você que trabalha com gestão de tempo, faz total sentido usar uma ampulheta. E a ampulheta é um dos elementos da minha marca, então por isso eu tenho ali ela na minha decoração. Então, tudo vai sendo usado. Que legal. Nossa, que legal. A gente pensa essas coisas assim, você fica olhando, você vai supondo, e quando você vê realmente pergunta de fato, é muito louco. Manda, a gente tá falando de ensaio em estúdio. Qual que é a diferença pra você, como fotógrafa, em questão de, num geralzão, um panorama geral de tudo? A diferença de um ensaio em estúdio e um ensaio ao ar livre. Seja, pode colocar alguns temas que você falar, tipo assim, pra casamento, pra foto profissional, pra essas coisas assim. O que é a diferença na sua visão como fotógrafa? Eu sempre trabalhei com ensaios externos, né? Desde o início da fotografia, eu comecei com ensaios externos, porque até então eu não tinha estúdio. Eu tenho estúdio tem 2 anos. E eu sou muito apaixonada, eu adoro. Só que eu percebia que tinha um pequeno fator, o sol e a chuva. Então, tem momentos do dia que o sol não tem uma luz boa para foto. Então, todo mundo pensa, quanto mais sol tiver, melhor para foto. E, de fato, não é assim que funciona. Então, eu tenho que ficar esperando o final da tarde, porque é quando a luz do sol tá suave, ela não vai me dar sombras muito duras. Então, por exemplo, pra fazer foto no meio-dia, não vai rolar, porque vai me dar uma sombra aqui no pescoço, vai fazer sombra no nariz, os cílios vai ficar aparecendo aqui embaixo. Então, não é uma luz boa pro sol, para o ensaio. Então, depois que eu percebi que eu comecei a ficar muito limitada por conta de iluminação, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Eu vou viver só de ensaio? Eu já trabalhava com eventos, mas eu não queria fazer isso pro resto da minha vida, porque eu tava perdendo momentos com a minha família. Então, final de semana não tinha hora pra estar em casa. Eu chegava 2, 3 horas da manhã, tinha vezes que 5 horas da manhã, tinha vezes que meia-noite eu tava em casa. Então, assim, não tinha uma rotina onde eu aproveitava quem era importante pra mim. Então, tinha dias que tava chovendo. De cima da hora teve que desmarcar o ensaio. A pessoa já tá com o cabelo, maquiagem pronta. E eu fico, gente, e aí? Até quando eu vou depender dessas situações que podem acontecer, né? Foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade de fazer fotos em estúdio. Eu não achava que eu fosse gostar, porque era uma sala e eu sempre falei que eu quero trabalhar em qualquer lugar do mundo, que eu não quero paredes me prendendo. Mas o estúdio, de fato, ele facilita muito e também a gente consegue criar muitas coisas. Traz uma mensagem diferente, dependendo para que ela for usar aquela foto. Ter uma foto num fundo neutro é muito mais importante do que ter uma foto com prédio aparecendo no fundo ou árvore e tudo mais. Mas eu gosto muito dos ensaios externos. Me permite ser muito criativa. Então, a gente consegue fazer foto sentada em calçada, sentada numa escada, andando, enfim. Me permite criar muito mais. Mas também depende se aquilo combina com a personalidade daquela pessoa. E não necessariamente precisa ser na natureza, né? Tem muitas pessoas que pensam em ensaio externo e remete à natureza. Então não vai dar pra mim fazer um ensaio profissional. Tem profissões que, se a pessoa se identifica, super dá certo fazer na natureza. Mas a gente pode fazer numa cafeteria, pode fazer na rua, pode fazer com um prédio de fundo, enfim. Tem diversas possibilidades que a gente pode criar ali que a pessoa se identifique, claro. A gente falou muito de cenário aqui e tem uma coisa que me chama a atenção, que aí eu quero voltar, porque tudo se correlaciona, tá, gente? Tudo isso aqui é estratégico. A parte do arquétipo. Porque é muito, assim, a gente quer transmitir uma verdade com o nosso arquétipo, só que às vezes a gente pega aqueles testes de internet e acha que o nosso arquétipo é uma coisa, mas não é, mas é outra coisa. Como é que você, como especialista nisso, como é que você enxerga isso? Como é que você fala pra uma pessoa que ela acha que ela tem um arquétipo, mas não é, pra ela ter um ensaio tipo diferente? Vou te dar um exemplo, só pra gente não deixar muito abstrato aqui pra galera. Eu sou uma pessoa que é muito sorriso. O pessoal fala que eu tenho um sorriso muito bonito e tudo mais. Só que quando eu vou tirar foto, eu não quero ficar sorrindo. Quando você teve uma foto sorrindo que eu peguei. Porque eu acho que não traz a imagem pra mim. Mas às vezes ela transmite. Como é que você identifica isso pra você falar pro teu cliente, que você fala assim, cara, vai nesse ponto que é melhor, porque o teu arquétipo ele tá mais próximo disso. Mas a pessoa não quer ouvir isso que você tá falando, porque ela acha que ela tá enviesada com o que ela viu na internet, mas ela não é. Como é que você comunica tudo isso pro cliente pra ele conseguir, fazer um ensaio que seja congruente com o que ele quer passar?
Nossa, eu adoro falar sobre arquétipo. A gente vai precisar de 8 horas de podcast aqui. Ó, só resumindo, para quem não sabe o que é arquétipo, os arquétipos, eles são... É uma ferramenta, né? Existem diversos arquétipos. O que eu aplico é arquétipos de marca, que são adaptações do conceito de Jung, que é um psicanalista, e foi adaptado para o meio do branding, então, para usar, de fato, em marcas. Então, são 12 arquétipos. E aí tem profissionais que aplicam essas ferramentas pensando, qual que é o público-alvo que você quer atingir? Então, vamos focar nesse arquétipo. Quem você quer parecer ser? Vamos focar nesse arquétipo. E tem muitas pessoas famosas aplicando arquétipos nela que não tem nada a ver com quem ela era pouco tempo atrás. Não vou citar nomes pra não problematizar, mas tem gente que andava de chinelão e assim, roupa largada, e hoje tá com uma postura de super social, cabelo super alinhado. Mas será que de fato aquela pessoa se identifica com aquilo? Então, eu escolhi trabalhar trazendo quem aquela pessoa é. E não tem certo e errado. Se a pessoa quer aplicar algo que ela não é, tá tudo bem. Talvez a estratégia do negócio dela. E talvez ela queira parecer essa pessoa. Se ela tem essa facilidade, né, de se moldar e parecer ser, tá tudo bem. Pra ela, pra mim não. Mas como que eu aplico? Eu envio um formulário que você achou o seu extenso, aquele é muito mais extenso. Eu dou 7 dias pra pessoa ali responder com calma. Nossa. E ela tem um questionário também, onde ela vai colocar notas de 0 a 10 por quanto ela se identifica para muitas frases. São 60 frases ali que ela vai dando notas. E aí, no final dessas notas, a gente tem uma pontuação. Essa pontuação eu analiso se bate com as respostas que ela preencheu em aberto, que ela nem imaginava que eu estaria comparando uma coisa com a outra. Então, por exemplo, a pessoa... Não são todos os casos, tá? Então, por exemplo, é uma pessoa que na infância, ela foi cobrada muito dos pais de ser uma pessoa muito disciplinada, de ser uma pessoa muito... ter notas muito boas, muito altas, ou então, aos pais... tinha sua mãe, o pai abandonou a mãe e ela precisou trabalhar muito nova. Então, ela adquiriu uma responsabilidade que talvez não seria necessário para uma criança, mas na realidade dela, ela precisou ter essa realidade, né? Essa maturidade muito nova. Então, provavelmente, essa pessoa, na vida adulta, ela vai ser uma pessoa que tem o arquétipo da soberana, que é conhecido também como governante. Então, ali vai ter perguntas onde eu vou analisar desde a infância dela, como ela se comportava, com o que ela brincava, se ela não brincava, como era o relacionamento dela com a família, como ela se sentia naquela época, como ela se sente hoje, quais são os valores dela, o que ela quer, quem ela é de fato. Então, tem muita pergunta. Eu acho que se eu mandar aquilo ali pro psiquiatra, pro psicólogo, vai de fato entender quem é aquela pessoa. Então, baseado nisso, eu confirmo, tá? Ali deu soberano. Tem soberano aqui nessas respostas dela? Ou então, palavras, por exemplo, se eu falar, eu oriento pessoas a terem uma melhor gestão de tempo. A palavra oriento tá remetendo a qual arquétipo? O sábio, ele usa muito a palavra oriento, o soberano usa muito a palavra oriento, porque o soberano, ele quer transmitir esse conhecimento, passar autoridade, né? Assim como o sábio também. Então, a gente vai analisando ali. Todos os detalhes são muito relevantes, as palavras, os momentos, tudo que ela citou ali é porque é importante para aquela pessoa. Então, a gente vai vendo ali e traz para o ensaio dela. Então, antes do ensaio também, a gente faz uma construção junto. Eu vou apresentar para ela, por que a gente não escolhe apenas um arquétipo? Porque a gente não é só uma coisa. Então, eu vejo os arquétipos que deu as maiores notas, né? A gente escolhe os 3 ali também para não ficar uma comunicação muito distinta. E aí, a gente vai identificar como ela vai usar na marca dela, na comunicação verbal e não verbal. Então, tudo que é visual, sentido. Então, você chegou no meu espaço. Por que eu sou acolhedora? Por que eu pergunto da temperatura? Por que eu te ofereço alguma coisa para você comer? Porque isso remete à minha essência. Está ligado com o arquétipo da amante, que é um dos meus arquétipos. Então, meus projetos sociais, por que eu tenho eles? Porque um dos meus arquétipos é a cidadã. Então, tudo é ligado ali com quem de fato eu sou, que comunica os meus arquétipos. Então, a gente vai definir junto como é que vai ser usado na marca, de forma estratégica e intencional, para que ela se conecte com pessoas parecidas com ela.
Vai ter pessoas que vai chegar que talvez não são parecidas? Vai. Mas a chance dela atingir o público parecido com ela e vender para quem valoriza o trabalho dela é muito maior. Então, a gente faz esse alinhamento e só no final de tudo isso, que é um processo que leva mais ou menos 1 mês e meio, essa construção, a gente finaliza com o ensaio. E aí, ela tá pronta para usar essas fotos e reforçar a comunicação da marca dela, o seu posicionamento. Uau! É muito legal, eu sou apaixonada. Eu falei, se deixar aqui, se me der trela, encerra já esse assunto, que senão a gente não sai daqui hoje. Gente, pra vocês verem que não é só uma foto. Nunca é só uma foto. Caraca, quanta coisa por trás que a gente acha que você só vai lá, só tô pagando lá pra tirar umas fotos minhas. E não é isso, tem muita coisa envolvida, Amanda. É muito legal, é muito legal. Porque até o detalhe o babado da blusa, o botão da blusa, o bico dos sapatos, vou usar linhas retas, curvas, tudo isso comunica. Então, tem que ser intencional. Se eu tô contratando um profissional para atingir um resultado, por que eu vou fazer de forma amadora? Então, faça de forma profissional. É muito legal, porque tudo faz muito sentido. Caraca, que legal. Você entrou aqui num ponto também que eu fiquei curioso desses projetos. Tu é criadora de 2 projetos, que é o Florescer e o Essência em Foco. O que são esses projetos? O que a gente pode esperar se eu te perguntar? O que seria? O projeto Florescer, ele começou, a gente está na 3ª edição, que foi esse ano vai ter mais uma. O Florescer, ele acontece todo ano em setembro. Esse mês que eu resolvi abrir em março. E por que setembro? Porque chama Florescer e em setembro começa a primavera. Então, eu percebi que muitas mulheres que chegavam até mim estavam com autoestima baixa. Então, se olhava na foto, estava totalmente segura. Então, eu pensei, como que eu vou fazer para trabalhar essas mulheres antes das fotos? Então, a gente criou 21 dias de exercício. Eles foram criados por mim, mas passaram por psicóloga para ela avaliar porque eu não sou terapeuta. Então, isso aqui tá seguro eu apresentar para uma pessoa que talvez vai surgir algum sentimento que depois eu não vá conseguir trabalhar? Falei, tá legal, isso aqui, vamos mudar para tal forma. Tenta usar isso daqui ao invés disso. Então, a gente trabalhou ali os 21 dias de exercícios. A gente monta um grupo de WhatsApp e vai fazendo. Todos os dias tem um exercício, ela tem que mandar ali que ela fez o exercício. No final do projeto, elas ganham uma experiência fotográfica com o tema flores. Então, cada ano é um cenário diferente. Então, tem mulheres que participam todos os anos, os exercícios são os mesmos. Mas ela participa todos os anos porque quer a foto no cenário. Então, é muito legal porque a gente vê esse amadurecimento, esse florescimento dessas mulheres nesse decorrer. Tem mulheres que começou o projeto, não acordava e ficava o dia inteiro de pijama. E sabe o quanto faz mal para ela olhar ali aquele cabelo bagunçado, a cara amassada, te tira a disposição de viver o dia, né? Então, são pequenas adaptações que a gente vai fazendo na nossa rotina. Tem exercícios que não são tão simples quanto tirar o pijama, tem alguma coisa mais olhar para dentro de si, mas são coisas que a gente mudando no nosso dia a dia, chega no final do projeto, mulheres que nunca tinha feito atividade física, começou a fazer academia. Esses dias para trás eu fui na academia, eu encontrei uma menina do projeto, aí ela falou assim, eu só tô aqui por causa do projeto, eu comecei naquela época. Então é muito legal a gente ver essa transformação. E aí quando chega no dia do ensaio, elas já estão muito mais preparadas para se olhar de fato, com autoestima boa. Então, essa conclusão do projeto é realmente a cereja ali do bolo para mostrar que valeu a pena ela ter olhado para si. E tem também o projeto Essência em Foco, que é um projeto que eu sou apaixonada, eu adoro, um projeto onde eu abordo mulheres na rua para mostrar que existe beleza em todos os lugares. Ela não precisa estar numa passarela, ela não precisa estar com a melhor roupa do guarda-roupa dela, ela pode estar vivendo ali como uma mulher no dia a dia. Então, aborda essas mulheres na rua e ela ganha ali um ensaio na hora, super rápido. Então, assim, papum, te abordei, vamos fazer. Se você não quiser, você tá perdendo uma experiência muito legal de se olhar. Mas levo muito não também durante esse projeto. Vou até fazer um vídeo ali do compilado dos nãos que eu recebi, porque a maioria vê os vídeos prontos no Instagram e no TikTok. E acha nossa, que experiência legal, todo mundo deve gostar. Mas muita mulher não tá pronta pra se olhar, muita mulher tá ali na correria do dia, muita mulher acha que eu tô ali pra tentar vender alguma coisa pra ela depois. E não, eu só quero que ela viva essa experiência, tenha essa oportunidade de ver que alguém viu ela, sabe? Ela não tava ali
andando só e não sendo notada, que algo brilhou nela que me afetou. Então, quero impactar essas mulheres para elas verem, né, que elas não são só mais umas, elas estão ali sendo observadas, né, que ela merece se sentir especial. Eu acho isso muito legal, esse projeto ele é diferente. Entendo talvez um pouquinho da galera relutando com algumas coisas, porque hoje em dia, o que você vê um monte de gente te abordando, fala, você quer ganhar isso, 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 aí no final, mas te custa isso. Tipo, pô, não ganhou, entendeu? É o povo querendo dar uma desperto. Sim. Ela fala muito que é o jeitinho brasileiro de querer se dar bem em tudo. E não é bem assim. E eu acho legal porque você falou que tem muito não. Eu acho legal falar isso porque muita gente acha que é maravilhoso, né, as coisas. Porque a internet, ela vende muito isso. Sim. São tudo maravilhoso. Tem um vídeo do Rick Chester que eu vi que ele falava, cara, ele ia pra praia, ele tomava 39 nãos pra um sim. Então ele tinha que tomar 1.000 e poucos nãos pra conseguir vender o número mínimo de águas que ele tinha que vender. Eu acho isso legal porque entra também num ponto forte da tua resiliência de conseguir seguir mesmo com tanto não. Sim. Porque tem gente que acaba desistindo. Pô, eu gosto tanto de tirar foto das pessoas, mas elas ficam falando não e eu não consigo e eu quero ir pra outro lugar, não quero mais ficar aqui. Então, isso entra num ponto de lá de trás, que é de você ter paixão pela profissão que você faz. Sim. Eu acho que se você não tivesse, você não ia suportar tomar esses nãos. Não é fácil. A gente vai lá, aborda, não. Ai, meu Deus do céu, essa mulher não tá vendo quanta foto bonita ia render aqui. Porque se eu tô te abordando é porque eu vejo um potencial muito legal em você. Mas eu entendo. Talvez não é o momento dela, talvez ela tá com medo de eu oferecer vender alguma coisa depois. E é isso, saber lidar com os nãos. Eu lembro que no primeiro dia, eu recebi tanto não que eu pensei, eu não vou marcar isso daqui nunca mais. Porque dá muita vergonha, eu tô ali, eu saindo da minha zona de conforto, sabe? As pessoas vêm até mim pra agendar o ensaio, nunca vou até ela, porque eu entendo que tem que ser o momento dela, mas não é a proposta desse projeto. Então, tem que ter ali um sangue frio de vez em quando pra saber lidar com esses nãos. Mas faz parte. Faz parte. Não faz parte, eu acho que toda profissão também. Já tomei muito não já, porque você é minha mentorada, você sabe que minha mentoria é um pouco difícil, né? Então, Nossa. O que eu mais tomo é não da galera e é complicado. Porque, de verdade, gente, quando vocês pegam a minha mentoria, como é que eu vou chegar pra vocês e falar assim, você não é produtiva? O que você tá fazendo tá errado. Pô, você toma muita negativa no começo, o pessoal dá uma espanada também. Sim. E não é fácil. Eu sei que tomar muito não é fácil, porque eu também tomo muito não, porque é uma coisa complicada. Hoje, Amanda, você fotografa mais mulheres. Isso. Por que foi essa escolha pro público feminino? Eu sou exceção, tá, gente? Porque ela me fotografou, então sou privilegiado nesse caso. Mas por que tu quis ir mais pro público feminino do que voltar em eventos, em público masculino, alguma coisa relacionada com isso? Eu acredito muito que quem faz de tudo não faz nada. Então, assim, eu sou apaixonada em fotografar eventos. Eu gosto muito de estar ali com as pessoas, né? Eu tenho facilidade com isso. E quando, por exemplo, casamento, eu já fiz muito casamento. É cansativo, mas é muito gostoso, sabe? A fotografia é uma das primeiras coisas que o casal fecha. Então, ele tá confiando em você para ter aqui o seu olhar pro resto da vida, de um dia que é um dos dias mais especiais da vida daquela família. Então, você fazer parte de todo esse processo, eu também criava um vínculo muito forte com as noivas. Então, esse laço, sabe, de confiança, eu sou sua fotógrafa, mas se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Então, já fiz 15 anos que eu me peguei com a família montando, colando as coisinhas do livro que o pessoal anota recado. Eu fiquei, gente, com muita frequência eu saio pra comer com as pessoas que eu fotografei o casamento. Então, a pessoa casou. Amanda, vamos fazer uma foto da minha família? Porque já teve filhos. Então, assim, a gente cria um vínculo muito forte. Só que é o que eu falei, eu percebi que eu tava vivendo muito momentos felizes da vida de outras pessoas e não tava criando os meus próprios momentos. Minha avó fez aniversário, eu não tava presente porque eu tava trabalhando. Então, eu fiquei pensando, gente, quantos anos mais de vida minha avó tem? Então, eu precisei colocar na balança, o que de fato eu vou fazer. Não queria parar, eu queria que os casamentos passassem para segunda, sexta-feira, porque aí eu conseguiria ter ainda tempo com a minha família.
mas acabei escolhendo fotografar o público feminino. Eu sempre gostei, desde o início. Eu lembro que na época do curso técnico, a gente tinha que fazer uma revista com fotos, e naquela época mesmo, antes de ter definido o que de fato eu queria fazer, eu criei uma revista de mulheres, né? Era vários padrões de corpos diferentes, mostrando a beleza e individualidade de cada mulher. Quando eu nem sabia que a fotografia seria uma profissão. Então, existe esse desejo de olhar para mulheres desde muito tempo atrás, né? 9 anos atrás eu já estava olhando para isso. Mas por que, né, de fato, eu escolhi o público feminino? Lembra que eu falei que na adolescência eu era o patinho feio da escola? Uhum. Eu acho que ter passado por isso, né? Não me senti bonita na adolescência. Nenhum menino olhava pra mim. Eu tava sozinha lá no canto da escola. Eu lembro que passavam lista do nome da menina mais feia e da menina mais bonita. E quando chegava a lista em mim, meu nome aparecia um monte de vezes na menina mais feia. Então, assim, isso me doía demais, porque me trazia insegurança. Eu sempre falei que eu não ia casar. E aí, por que eu falava isso? Porque eu tinha essa insegurança. Então, eu pensei, não vou me arriscar a gostar de alguém, a me permitir ter um relacionamento, porque não vou encontrar ninguém que goste de mim. Então, eu lembro que eu passava no corredor, os meninos me zoavam. Então, isso foi criando uma ferida muito grande na Amanda da adolescência. Eu acho que trazer a autoestima dessas mulheres hoje cura aquela Amanda. Então, você não precisa aceitar que o seu corpo não é um padrão de beleza. Você não precisa achar que você precisa alisar o seu cabelo porque a maioria fala que o cabelo liso é mais bonito, que ele vai combinar mais com você. Tá tudo bem sua gordurinha marcando, tá tudo bem você ter celulite. Você não é só o seu corpo, você é muito mais do que isso. Então, trabalhar essas mulheres fez com que a Amanda da adolescência percebesse que tá tudo bem ela não ser um padrão naquela época. Então, foi essa paixão que me fez escolher o público feminino. E eu acho que eu quero impactar quanto mais vidas forem precisas para tentar fazer com que as mulheres parem de se cobrar tanto, sabe? Achar que o marido cobrar ela de caber num número de calça é o melhor para ela, porque não necessariamente é se ela estiver bem com o corpo que ela tá. E ela não precisa aceitar o corpo que ela tem se ela não quiser. O importante é ela estar feliz, né? Então, trazer o meu trabalho para facilitar esse olhar é gratificante. Nossa, que loucura, Amanda do céu. A gente vê que, tipo assim, tu solucionou a tua dor, que provavelmente tu pegou que era a dor de outras pessoas e conseguiu encontrar isso no começo como hobby, mas depois virou sua profissão. Sim. Olha que doideira. Posso falar uma coisa mais doida ainda? Eu sempre fui uma pessoa que viveu muito acima do peso. Eu sempre fui o gordinho da turma, o pessoal me zoava, aqueles apelidinhos das antigas, né? O baleinho e tudo mais. Então, sempre ficava muito assim. E hoje eu dou mentoria para as pessoas saírem disso. Legal. É exatamente isso. É muito doido, né? Porque a gente quer salvar as pessoas do quê? Do que a gente já viveu. Então, é doido, porque a gente entende a dor delas, né? E aí, a gente entendendo fica mais fácil. Caraca, que doideira. A gente acha que... Minha nossa. Sabe quando você fala, tipo, você alugou um triplex na minha cabeça? Agora o Matheus saiu da sessão. Enquanto você tava falando, eu tava raciocinando também um pouco da minha trajetória. Eu falei, caraca. Vai sair daqui já agendando a terapia, né? Descobrir por que eu faço o que eu faço hoje. Exatamente. Nossa, que doideira, mano. É muito interessante, né? Amanda, quando... Vai ser uma mini parede que eu vou pôr aqui agora, mas... condiz com o raciocínio que a gente tá tendo, tá? De imagem pessoal. Cada pessoa, você tem vários tipos de ensaio, de fotos que você tira e tudo mais. Mas quando você entra, sei lá, tu abre teu Instagram, tu abre teu, sei lá, teu TikTok, teu WhatsApp. Você vê a foto da galera e vê uma foto que você tirou. O que você pensa? Ai, eu adoro. Não só a foto de perfil. Tem mulheres que fecham os ensaios, aí de vez em quando eu vou lá ver o perfil dela pra ver se ela tá usando as fotos. E aí eu vejo algumas artes tão legais que eu fico, cara, ficou muito bom. Não é só o meu trabalho. Precisa ali de um olhar atento, tá? Pra o que eu vou fazer com essa foto? Como que eu vou comunicar o que de fato eu queria comunicar no meu perfil usando ela. Então, ter um designer legal, ou se você souber fazer, mas ainda sou a favor de contratar o designer, porque ele vai ter uma facilidade maior, até mesmo por questão de otimização de tempo. A gente não tem que ficar fazendo tudo. Enfim, então é muito gostoso. Tem vezes que eu vejo quem viu meus stories, né? Eu vou vendo, vai passando um monte de rostinho que tá com a minha foto, né? É muito legal, eu gosto muito.
Meu Deus, é porque eu fico pensando, porque assim, quando você vê as pessoas aplicando muito o seu trabalho, dá Uhum, aquela satisfação pessoal, né? uhum. Eu fico imaginando na visão do fotógrafo, quando ele começa a ver um monte de gente postando as fotos, a gente sabe porque no grupo de network que a gente tá, muita gente já fez ensaio com você, Sim. e muitos usam as fotos que tirou com você. E Uhum. são fotos muito boas, Amanda. Obrigada. Porque, de verdade, gente, não é brincadeira, tá? É porque, assim, duas coisas, o que rola nas fotos dela? Eu vou até aumentar o brilho do meu celular, vamos ver se dá certo de mostrar, gente. Olha como que é, tipo, uma foto da Amanda, tá uma foto do meu Acho que foi o WhatsApp, brilho muito vai pegar o brilho por causa forte. da luz. Mas, tipo assim, gente, assim, olha o nível de foto da Amanda, gente. Ai, que legal, eles estão passando meu perfil. Passa o Ai, perfil que da Amanda. legal. Olha que legal o tipo de foto. A gente até brincou no grupo naquele dia na reunião, né? Que o pessoal tem umas fotos meio capenga, né? É. E agora, assim, tem foto bacana rolando. Olha isso, gente, o nível de fotos da Amanda. Ai, que E são legal. tão boas, por quê? Porque eu montei um prompt no chat GPT, onde eu Hum, coloquei as fotos dos ensaios que eu tenho. Eu tenho 3 ensaios. E aí, quando eu fui, no dia que você me mandou, eu já coloquei as fotos suas e falei assim, eu preciso de um post assim, assim, assado. Lá no meu prompt eu falei, seleciona a melhor foto. E a primeira uhum. foto que surgiu foi uma foto que você tirou. Ah, Aí que eu falei, legal. Depois me manda, caraca, fiquei super curiosa. caraca, que legal. E pegou a Aham. melhor foto. Que Obrigado, Luiz. legal, que Então, legal, tipo, massa. cara, são fotos realmente muito boas. Uhum. E eu acho que é só a cereja do bolo da experiência que tem Sim, quando tá sim. contigo. Manda, assim, o que você enxerga hoje nos profissionais da fotografia? A gente vê que você é muito diferenciada, tá? Com tudo que você já falou aqui pra gente, desde o arquétipo até Uhum. o final. Essa jornada do cliente toda que você leva. O que você sente dentro de você em questão de desde quando a pessoa entra no seu estúdio, você já falou um pouco, mas ele percorre toda essa jornada. Na hora que ele vai lá e te dá um feedback. Essa jornada toda da Amanda, qual que é o sentimento da Amanda? Acho que é dever cumprido, sabe? Eu fico, gente, é para isso que eu tô aqui. Essa é a minha missão de vida. Então, eu não sou de pedir feedback. É muito difícil. A não ser que for aquela pessoa estratégica que eu preciso para X momento, pensar, vamos recorrer àquela pessoa. Mas é muito difícil. Então, ó, geralmente, os feedbacks que eu recebo é de forma espontânea. Então, saber que de alguma forma eu impactei aquela vida faz eu ver que eu tô no lugar certo, sabe? Tem dia, empreender não é nada fácil. Tem dias que você vai acordar, você vai pensar, meu Deus do céu, o que que eu tô aprontando da minha vida? Que dia difícil. Tá desesperador. Mas tem dias que você vai ver o feedback e você vai pensar, é pra isso, tá respondido aquelas dúvidas que eu tive em momentos que eram difíceis. E ter essas pessoas chegando até mim só me mostra que, de fato, a gente se conecta com quem tem que se conectar, né? As pessoas chegam em mim, é no momento que ela precisa, e se ela chegou um pouco antes, tá tudo bem, eu vou respeitar o momento daquela pessoa, no momento que for ideal para você, a gente vai realizar esse ensaio e tentar fazer ser uma experiência mais positiva possível. Chegou em um momento que você já pensou, tipo, em jogar tudo pro ar e desistir? Ah, tem uns surtos que dá, assim, de uma hora para outra, que você pensa, acho que eu vou desistir, mas o que que eu vou fazer além da fotografia? É o que eu amo. Então, assim, é coisa de 2 minutos, sabe? Então, o que você tá pensando? Não tem nada a ver você pensar isso. Você tá fazendo o que você tanto sonhou, sabe? Não era o que você achou que você ia viver disso, mas você já gostava de fotografar muitos anos atrás. Então, quando bate esses surtos, é coisa de segundos, passa rapidinho, porque, de fato, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, se um dia falarem que não vai mais existir fotografia, eu acho que eu vou passar fome. Mano, se você fosse dar uma dica pro pessoal que tá começando, que, assim, né, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido muita coisa relacionada com isso. Ah, mano, o que você vai? Eu sou fotógrafa. Tá, mas você trabalha com o quê? Hoje em Você- dia eu quase não ouço essa frase, muito difícil. No começo eu ouvia mais. Mas para quem tá começando, eu adoro. Eu já dei aula para algumas pessoas de fotografia. Eu sou muito da pessoa que não quer olhar para o concorrente como concorrente. Acredito muito que um complementa o outro. Se um dia eu ficar doente, eu tenho pessoas que
estão da mesma área, que vai poder me auxiliar. Hoje tô me sentindo desesperada, eu preciso conversar com alguém. Com quem eu vou conversar? Com alguém que entenda a minha dor, com alguém que passa por aquilo também. Então, para pessoas que estão começando, eu falo que acredita, né? Não vai ser fácil. Isso, início não é fácil. Muitas vezes também no decorrer não é fácil, mas vale muito a pena. A gente vê o impacto que a gente tem na vida de alguém, independente do segmento da fotografia, né? Fotografia é um negócio que vai ficar pro resto da vida. Então, se a pessoa não perder a foto, claro. Mas eu fico bem, gente, eu tenho fotos que eu olho da minha família, do casamento dos meus pais, que eu fico, gente, se eles não tivessem valorizado aquele momento, contratado um profissional, eu nunca saberia como foi o casamento deles, eu nunca veria os meus avós que não estão vivos numa foto. Então, assim, faz muito sentido para mim hoje. Eu acredito que as pessoas têm que, de fato, acreditar no que ela faz. Se bater em segurança, respira fundo, tenta de novo. Identifica qual que é o segmento que você quer seguir. Se quer fotografar de tudo, tá tudo bem. Mas olha para si e vê o que faz sentido para você. Eu acho isso muito legal. E, Amanda, brevemente, se a gente fosse falar um pouquinho do lado obscuro da fotografia, aquele lado que, assim... ninguém vê, ninguém imagina o que pode rolar. Nossa, eu não acho que eu não sei te responder essa pergunta. Deixa eu pensar. Por trás de nada, assim, tipo, putz, que é uma... Vamos falar que a gente fala muito na parte de coach, né? Que é a crença que todo mundo fala, mas realmente não é. Fácil, a gente sabe que não é. Mas o que você acha que, tipo, na fotografia, que a galera acha uma coisa que tá enviesada pra todo mundo lá na cabeça dela, que a sociedade implantou e que não é? Acho que a maioria pensa que é apertar um botão. É só apertar um botão. Meu primo vai fazer as fotos. Gente, você ter a tranquilidade de ter um profissional ali responsável por um momento, sem ter que ficar pensando em pegar celular. Não é só apertar um botão, tem muitos botões e você tem que entender qual é a finalidade de cada um, o que eu preciso fazer para deixar a foto mais clara, o que eu preciso fazer para deixar o fundo mais desfocado. Então, são muitos elementos ali que não é só apertar um botão. E tem pessoas que fazem fotos no automático, né? Que é apertando de fato um botão, que você coloca a câmera para ela regular do jeito que ela quer, que também ficam muito boas. Não é visto como um profissional, porque ele não vai estar usando ali da melhor forma a ferramenta que ele tem. Mas é o olhar também, né? Fotografia é muito mais do que só a câmera e os botões, é o olhar. Amanda, infelizmente a gente está caminhando para o final desse podcast, está acabando. Quero agradecer muito você pela sua presença. Foi muito bacana, muito gostoso esse papo. A gente falou muito de fotografia, de posicionamento de imagem, de arquétipo, de importância de ter uma autoimagem pessoal. E eu queria saber como é que a gente te acha nas redes sociais para ficar mais próximo de você. O Luiz colocou aqui pra gente, mas fala aí um pouquinho como a gente fica mais próximo de você. Muito obrigada pelo convite. Eu amei. Eu comecei isso aqui morrendo de medo. Mas eu adorei a experiência, muito obrigada pelo convite. Saiba que eu me senti em casa também, seu espaço aqui foi muito acolhedor, a equipe muito profissional. Então, serviram água pra gente, ofereceu café, muito obrigada pelo acolhimento. Pra mim, isso tá totalmente ligado com a minha essência também, como eu vou receber as pessoas. E sobre minhas redes sociais, vocês me encontram no Instagram, @amandacristina_fotografia. E meu site, www.amandacristinafotografia.com.br. E no TikTok também, amandacristina_fotografia. Legal. Gente, se aproxima mais da Amanda, vocês viram um pouquinho do perfil dela, segue ela, vamos tirar a foto com ela, porque, gente, o trabalho dela é sensacional, de verdade mesmo. Falo isso com propriedade, porque eu já fui lá, já tive a experiência, eu sei que é surreal o atendimento. Você falou da estrutura, bem legal a estrutura da ETEC aqui, né? Gostei muito bom. Pessoal, sensacional. Tem outras salas além dessa daqui. Tem Eles têm um demais. Preparo muito bacana. Eu já tava olhando a escada ali, imaginando que daria umas fotos muito legais. Olha aí, tá vendo? Então, assim, o espaço é muito gostoso. Muito gostoso. Bem localizado, fácil de estacionar. Aí, tá vendo? A temperatura da sala tá muito agradável. A gente sente em casa mesmo, muito. né? Igual passaram meu Instagram, que eu nem sabia que eles estavam escutando a gente. Escuta, passaram aqui meu Instagram, achei muito legal. Se vocês querem ter uma experiência desse tipo com o podcast de vocês, vem com a ETEC Brasil, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, gente, de verdade. Tá? Uma experiência única. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito crítica, eu sou uma pessoa muito organizadíssima. Demais, eu trabalho com isso, tá? Eu organizo a rotina de pessoas. Eu deixo tudo nos mínimos detalhes possíveis. E eu encontrei aqui na ETEC
melhor estúdio de podcast de Ribeirão Preto, literalmente. Não é à toa que ganharam esse prêmio, eu fico muito feliz com o acolhimento deles. Fico agradecido também com você, Amanda, por você ter vindo aqui, vir aqui ser entrevistado, sei que você acompanha a gente também. Agradeço muito que você falou que você sentiu acolhida também por mim. De verdade, não querendo me achar, tá, gente? Mas todo mundo gosta que eu sou um bom entrevistador. Gente, vocês não precisam começar, ser bom pra começar, só precisa começar a fazer muito e pra ficar bom. Eu tenho 50 episódios gravados de podcast, eu não tenho formação em jornalismo nem nada. Então, vocês podem começar, gente. De verdade, não procrastine no sonho de vocês. Amanda, pra gente encerrar, eu quero que você deixasse uma mensagem pras pessoas. Sabe aquele corte de 1 minuto que a gente vai pegar e vai falar assim, putz, é essa a mensagem? Ai, eu não tava preparada pra esse momento, eu sabia que ia chegar. Porque eu não falo pra ninguém, porque eu acho que tem que vir muito do coração da pessoa, tá? Sim. Você pode falar até olhando pra tua câmera, só se deixar uma mensagem pras pessoas. Se fosse receber aquela mensagem temporária de uma visualização única. Se fosse um recado, assim, do que você quiser. O que você falaria para as pessoas? Não duvida de quem você é. O que faz seu coração bater mais forte é a sua essência. Não se compare com outras pessoas. Não passe por cima dos seus valores para agradar os outros. Eu acho que quando você é fiel a quem você tá vivendo a sua vida da forma mais genuína que você pode viver. Então, confia em quem você é. Confia no que tá gritando aí no seu coração, que esse é o caminho certo. Senhoras e senhores, essa foi a Amanda Cristina, que tem 30 anos, que é fotógrafa especialista em arquétipos de marca, que tem mais de 9 anos de experiência na área de fotografia, é atuante forte com o público feminino, principalmente, mas já atuou com muitas coisas aqui, então tem propriedade no que ela falou, e também criadora dos projetos Florescer e Essência em Foco. Quero agradecer a Amanda pela presença e agradecer a você que está assistindo a gente, peço que você deixe seu comentário aqui, o que você achou do episódio, o que você achou da Amanda, o que você tá achando do nosso canal, tá? A gente vai acontecer algumas mudanças aqui, eu vou dar um spoiler, mas vai acontecer muitas mudanças nesse canal. Mas eu quero agradecer você por ter assistido a gente nesses mais de 50 episódios que a gente já gravou do Life Club Podcast. Faz quase 1 ano que a gente começou e vocês estão aqui com a gente tá com mais de 900 inscritos, mais de 4.500 horas visualizadas de conteúdo. São conteúdos de valor, tá, gente? É isso que eu, como apresentador e dono de todo esse podcast, quis apresentar para vocês aqui, sempre episódios para vocês aprenderem muito com os profissionais, pra vocês se desenvolverem. A gente começou numa pegada muito de produtividade, que é o meu nicho, mas depois eu fui trocando isso para um lado de profissional, pra vocês aprenderem outros nichos também. A gente fala muito de rotina, de estilo de vida, é o que a gente prega aqui, quer trazer bons profissionais que nem a Amanda. Então eu peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse episódio para o maior número de pessoas possíveis, tá? Quero agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores. A Latans Cosméticos, o Gaspar Barbearia, o Posto 011. Lembrando que o Posto 011 tem toda a estrutura de quadra de areia para você ter o seu... Eu falar seu podcast, já tô ficando meio doido já. Pra você jogar seu beach tennis, você jogar seu vôlei, jogar seu futevôlei, seu funcional, reunir a galera, tomar uma cerveja, trocar uma ideia. Tudo isso a gente tem lá no Posto 011. Recentemente eles fizeram um torneio interno de beach tennis. Olha que legal, é o senso de comunidade. A gente falou muito aqui sobre se sentir acolhido. Lá eles acolhem muita gente. A ITEC Brasil, que já falei milhões de vezes aqui, mas acolheu muito bem a gente aqui. Tem vários tipos de serviço de marketing que você pode fazer. Landing page, rede social, vídeo, edição de vídeo, tem podcast, tem tudo o que você precisa. Então vem com eles, vem com a gente. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixe seu comentário. Se você está no Spotify, coloca 5 estrelas para esse episódio, sabe, pro algoritmo, levar isso mais para mais pessoas. A gente quer levar esse tipo de conteúdo para vocês. Agradeço muito vocês pela audiência, por ter assistido a gente até aqui, até o final. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.